Como saber quem você é depois dos 40? 3 perguntas que revelam a verdade que você está procrastinando. Tem um momento que muitas mulheres vivem depois dos 40 anos. Os papéis que organizaram sua vida começam a mudar. Os filhos estão crescendo, o casamento muda, a carreira estabiliza ou começa a perder sentido. E aí, sem aviso, você acorda num sábado de manhã e percebe uma coisa que incomoda, desconcertante. Você não sabe mais o que fazer por você. Não é necessariamente tristeza, não é exatamente depressão, simplesmente uma sensação mais silenciosa. A sensação de que por décadas sua vida foi tão ocupada cumprindo papéis que talvez você nunca tenha parado para descobrir quem ficou embaixo de todos esses papéis. Porque talvez o problema não seja que você se perdeu, talvez seja que você nunca teve tempo de descobrir quem ficou embaixo do que a vida exigiu de você. E hoje eu quero falar sobre essa mulher, a mulher que cumpriu, mas que agora precisa descobrir. Vou descrever algumas cenas que talvez soe para você familiar. Você finalmente tem um tempo livre e não sabe o que fazer com ele sem se sentir culpada. Ou então você pega o celular, abre a rede social, organiza uma gaveta, resolve uma coisa aqui e outra ali. Não porque tinha que fazer, porque era prioridade, mas porque o silêncio sobre você mesma começou a ficar desconfortável. Ou então você se olha no espelho e aí você se estranha, não necessariamente sua aparência, mas a sensação de não reconhecer completamente a mulher que está ali naquele espelho. Ou talvez os filhos tenham crescido, né, saído de casa, ou simplesmente deixado de precisar de você como precisava antes. E junto com isso, uma pergunta aparece: quem sou eu agora? Se alguma dessas cenas te encontrou, escuta então com atenção o que eu vou trazer. Você não está necessariamente perdida. Talvez você tenha terminado um capítulo da sua vida. Porque muitas mulheres transformam essa fase numa falha pessoal, como se houvesse algo de errado com elas. Mas aqui está uma verdade importante. Você não falhou. Você também foi produto de uma época. Muitas mulheres que hoje estão nos 40, 50 ou 60 anos fizeram escolhas dentro do que era viável, respeitável, então seguro no tempo em que elas viveram. Escolhas profissionais por estabilidade, escolhas afetivas por contexto ou familiares, por expectativas de desejo, possibilidades, ou apenas uma necessidade mesmo do momento. Você construiu a vida possível dentro da estrutura que você tinha e talvez tenha feito isso muito bem. Mas agora a segunda metade da vida costuma exigir uma pergunta diferente daquela. Não mais o que eu preciso fazer, o que deve ser feito, mas o que dentro de tudo isso que foi feito ainda é meu. O que realmente é significativo para mim. E olha, não pense em propósito ou em algo grandioso, extraordinário, porque isso paralisa e aí você continua esperando. Pense em significado. Significado é mais íntimo, concorda? É o que importa para você, de dentro para fora. Pode ser escrever, pode ser estudar, pode ser construir algo, cuidar melhor do corpo, aprender uma nova língua, ensinar, viajar. Aí tem tanta coisa, criar, né? Não porque impressiona ou importa para alguém, porque faz sentido para você. Você não precisa de uma missão gigantesca para viver uma vida que vale a pena. Você precisa de significado autoral, ou seja, algo que seja verdadeiramente para você, entende? E aqui mora uma virada ainda mais profunda. Você não é apenas o que você cumpriu. Você pode sim ter sido mãe, esposa, profissional, cuidadora, dona da casa, resolvedora, sabe? Mas esses são papéis. Papéis importam. Papéis sustentam fases. Mas papel não é você, não é a sua essência. Durante décadas, sua vida pode ter sido organizada por essa necessidade, mas a segunda metade agora exige autoria. Porque existe uma diferença entre o que você fez e quem você de fato é. E muitas mulheres só percebem isso quando os papéis começam a perder a centralidade, ou sentido, ou a necessidade. E aí que vem o susto. Porque sem o papel sobra quem? Quem eu sou? Quem ficou? Entende? E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis e mais importantes dessa fase. Tem uma enfermeira australiana chamada Bronnie Worrell. Ela trabalhou com pacientes paliativos, ou seja, pacientes que já estão no final da vida, que estão doentes e não tem mais o que fazer. E ela relatou os arrependimentos mais comuns dessas pessoas. O arrependimento número 1, sabe qual foi? Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesma, e não a vida que os outros esperavam de mim. Pensa no peso disso. No fim da vida, o maior arrependimento não era ter falhado, era ter vivido desalinhada de si mesma. Era ter cumprido sem realmente viver a própria verdade. E isso não precisa ser a sua história, mas exige coragem para você viver ela, né? Porque ainda dá tempo. E esse tempo começa quando você é honesta para si mesma. Então agora eu vou te fazer 3 perguntas. E é para você. Não precisa compartilhar com ninguém. E a primeira é: qual versão sua você está adiando há muito tempo? Existe alguma mulher dentro de você que quer escrever de repente, que quer liderar, que quer mudar, que quer aprender, se posicionar, criar,
não é? Quem é essa mulher? A segunda pergunta é: o que você sabe sobre sua vida que você está fingindo não saber? E essa dói. Porque muitas vezes a verdade não está ausente, ela está reprimida. Você sabe o que não suporta mais, você sabe o que precisa mudar, não sabe? Você sabe onde se abandonou, não sabe? Mas fingir não saber costuma parecer mais confortável no curto prazo. Enfrente isso logo, tá? Não adie isso não vai facilitar adiar. E terceira e última pergunta: se ninguém precisasse de você por 6 meses, o que você faria com esse tempo? Sem culpa, sem performance, sem obrigação? Não. Essa resposta, ela vai dizer muito, porque é nessa resposta que costuma morar o que é significativo, o que realmente é importante para você. E agora deixa eu te lembrar uma coisa que talvez você esteja esquecendo. Você pode achar que está tarde, mas talvez não esteja. Hoje você provavelmente tem ativos que você não tinha aos 25 anos. Olha, hoje você tem mais experiência, você tem mais lucidez, você tem repertório, talvez mais liberdade interna. Você já sabe mais sobre dor, você sabe mais sobre erro, mais sobre escolhas, como as escolhas são importantíssimas, porque todas elas possuem consequências, não é? Talvez essa não seja a sua fase mais fácil, mas pode ser sua fase mais consciente. Então aqui está o que eu te peço. Hoje à noite, antes de você dormir, pega um papel. Escolhe uma só dessas 3 perguntas, só uma. A que mais te incomodou. E aí você responde. Sem editar, sem tentar soar bonito, sem escrever aquilo que é politicamente correto, o que os outros esperam. A gente precisa da verdade. Só responde com verdade. Porque talvez o próximo capítulo da sua vida não comece quando tudo mudar. Talvez ele comece quando você finalmente parar e responder com honestidade quem você é. Você cumpriu muita coisa, mas cumprir não é o mesmo que viver. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, ainda dá tempo de viver de forma mais fiel a você mesma.